Pode começar? Olá, boa tarde a todos. Nós estamos aqui no terceiro encontro paulista do terceiro setor. Eu sou a advogada Daniele Ramos, faço parte da realização junto com a K10 Social. E nós iremos aprender hoje com o professor Takashi um pouquinho mais sobre o terceiro setor. A princípio, eu gostaria de chamar já a Suzane Barbosa, que dará umas dicas sobre o terceiro setor, já que ela já tem bastante tempo nesse setor. E ela vai dizer também qual é a importância dessa palestra do professor Takashi para o terceiro setor. Tudo bem? Olá, boa tarde. Agradeço a todos pelo convite. Eu sou Suzana Matos, eu sou de Guarulhos. Eu atuo no terceiro setor já tem cerca de 20 anos. E só para contar um pouquinho da minha história, porque a ideia hoje é a gente sentar e aprender com o Takashi. Eu comecei no terceiro setor, como a maioria dos movimentos sociais acontecem, dentro do movimento religioso, assim como aconteceu com a primeira chegada aqui das Casas de Misericórdia no Brasil. Eu atuava também dentro de uma organização, dentro de uma instituição religiosa. E nós atendíamos algumas crianças, e eu estava terminando a minha primeira graduação em teologia, e eu fui convidada para coordenar esse projeto. E é interessante que eu não tinha a menor ideia do que era projeto, do que era terceiro setor. E eu me lembro que quando eu assumi a organização, na primeira semana eu tomei uma caixa de paracetamol. De tanta dor de cabeça que eu fiquei, porque eram tantos termos, tantas terminologias que eu não conhecia, como tem muita coisa ainda que eu preciso aprender. E aí, então, eu me senti desafiada, terminei a teologia e fui fazer uma especialização em projetos sociais na PUC, para entender um pouquinho desse universo. E aí, estudando, a gente conseguiu ter uma dimensão maior. E aí, a associação foi fundada, ela se desvinculou do CNPJ da igreja, total necessidade. E aí, então, a gente foi tocando alguns projetos, e até que eu cheguei à direção de uma organização. Né? Atuei nessa direção por 20 anos, e depois de um tempo, esse ciclo se encerrou, e hoje o que eu faço? A dor que eu senti no começo, de muitos gestores, eu procuro hoje dar um suporte para os gestores que estão começando. Então, eu falo um pouquinho sobre gestão, planejamento estratégico, eu falo sobre liderança, conhecimento. E a ideia é fazer com que o gestor ele entenda, e com que o líder da organização entenda a importância da sua função e da sua posição. Nós não estamos numa função para brincar, nós estamos numa função para gerenciar uma área que é super importante e responsável. E para isso o conhecimento é necessário. Por isso que nós estamos aqui hoje nesse terceiro encontro, terceiro setor, para aprender com um grande nome que é o senhor Takashi, a questão da expertise, da importância das legislações. Então, eu quero dizer para você que está aqui presencial, você que nos assiste online, aproveite a todo momento, a todo instante, para sugar o conhecimento, aprender, seguir-nos nas redes sociais também. Eu confesso que eu estava conversando com o Edmilson, assisti um vídeo do senhor Takashi, e ele falando sobre legislação, muitas coisas eu falei, gente, mas eu não conheço nada disso, tem muita coisa que eu não tenho sequer noção. Então, a ideia é aprender para somar e fazer com que o trabalho do terceiro setor cresça. Atualmente, eu estou cursando serviço social, estou no segundo ano, e a ideia é para adquirir conhecimento e cada vez mais somar. Então, eu quero agradecer ao Edmilson, quero agradecer a toda a equipe, agradecer ao senhor Takashi já pela honra e privilégio de estar aqui, de poder ouvir toda a sua equipe também. E você que nos assiste, aproveite, porque será uma grande tarde de aprendizado e desafios e provocações também para a gente aprender. É isso. Obrigada, gente. Ótimo evento para todos nós. Esse evento, né, nós entrei assim, momentaneamente correndo, porque tive umas adversidades, algumas coisas assim desse tipo, fomos atrás, tentar fazer, seguindo o que o Takashi ensina, batemos na porta, tudo certo, não falou que estava errado, mas não permitiu fazer. Aí eu voltei para casa um pouco
triste, né? Liguei para minha prima que é advogada, ela falou, ó, vamos fazer uma condição, apresentar, e apresentamos. Aí, mesmo assim, o banco foi lá e falou que não dá, não era possível. Aí eu liguei para o Takashi, que eu estou sempre enchendo o saco dele. Ele falou, vamos fazer lá o que acontece, tem que dar, né? Vamos as pessoas lá e vamos seguir. Aí foi o que nós tentamos fazer. Apresentamos junto com o Carlos, que está ali. E estamos fazendo. Vamos ver o que acontece, o que nós conseguimos fazer. E vamos tocar o barco, porque é o que nós queremos, né? Não sei se é tudo isso que vai acontecer, mas acredito que será muito importante para nós, para a comunidade, para a nossa ideia. E é isso que eu gostaria de falar. Agradeço a presença de todos, online também agradeço. E é isso, vamos aproveitar o conhecimento que o Takashi tem para nós. Obrigado. Sim, senhor. Agora só não aí. Eu sofri um pouquinho. Não. Vamos lá. Vou pegar assim. Cadê? Eu já tenho. Vamos na próxima, pessoal. Vamos lá. Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar por aqui. Nós sabemos que a data não é uma data boa no processo, a gente sabe disso, mas a quem interessa está gravado, então pode acompanhar. Né? A mobilização desse segmento é o que ele está sofrendo. Tá? A gente sempre fala o seguinte, tem que ter 6 pessoas para formar uma associação, então um grupo de 6, só que só tem 2 ou 3, né? Não é isso? Isso é normal. Tá? Infelizmente, o engajamento e a responsabilidade do pessoal deixa muito a desejar. Tem muito discurso, tem muita... Estamos aí, né? Bate nas costas, mas chega na hora de pegar o que a gente chama de alça do caixão, né? Todo mundo não pega, né? Ninguém pega, né? Bom, acontece que é o seguinte, essa configuração acontece por uma razão bem simples, tá? A maioria não conhece o que é o terceiro setor. Então, por não conhecer, acha que é simplesmente mais um movimento da turminha que está ali, está querendo fazer benemerência, querendo aparecer, ou um bando de porra louca, né? Coisa parecida, né? Essa é a imagem que todo mundo tem, que é o natural do processo. Isso porque dentro do curso de graduação de Direito, Economia, Administração, Contabilidade, não tem a abordagem do tema terceiro setor como deveria ter. Se tivesse uma abordagem técnica sobre esse assunto, a pessoa não teria esse tipo de comportamento. Então, esse é um dos pontos-chave, que a falta de treinamento, ensinamento nos cursos de graduação, então, não prevê o tema terceiro setor. Então, o fato da grade curricular dos cursos de Direito, Contabilidade, Economia não ter o assunto sobre o terceiro setor, o assunto se torna um assunto marginal no processo. Só que, com essa situação de marginalidade do processo, começa a aparecer umas coisas meio esquisitas. Isso é, nós temos um grande número de organizações, infelizmente, mais de 90% delas estão na ilegalidade. Tá? Inicialmente começa com uma certa irregularidade, e aquilo vai se repetindo e vai se transformando em uma ilegalidade no processo. Então, esse é um ponto crucial no processo. E os números, juntamente com a Receita, é bem claro. O Brasil tem mais de 680 mil organizações registradas, 680 mil, tá? Só quem presta conta, habitualmente, é coisa de 180 mil. Então, 500 mil organizações não tem nenhum papel. Então, esse é o primeiro ponto, tá? Segundo erro clássico que acontece, todo mundo pega para montar uma associação procurando ter a emenda parlamentar, que é o clássico, né? Quero pegar dinheiro do governo no processo. Se você fizer através de emenda parlamentar, você está cometendo um dos crimes mais importantes na democracia. Você está corrompendo o político. Na verdade, se você quer participar do orçamento público, municipal e estadual, as associações que estejam em dia podem participar
devem participar, e existe um negócio chamado orçamento participativo, para justamente poder compor lá dentro, para poder reivindicar suas necessidades. Então, existe um instrumento legal para isso, mas muita gente prefere ir para a clandestinidade e acaba corrompendo o processo. E não é nada disso, não foi feito para essa finalidade. Por outro lado, o governo, ao longo do tempo, tem feito leis e leis no sentido de que a sociedade civil organizada possa estar fazendo acordo com o setor empresarial para poder destinar recursos para essa finalidade. E as chamadas renúncia fiscal, isso é, o governo federal está renunciando, está deixando de receber, de tal maneira que a empresa possa fazer atividade diretamente com a entidade local no processo. E também não estão lendo isso. Então, todo ano sobra dinheiro, sempre você ouve falar, quando o governo encerra o exercício de um mês, um monte de coisa, é comum você escutar na imprensa que houve um superávit primário. Esse governo arrecadou mais do que devia, porque foi previsto com que destinasse parte dos impostos para empresas, associações, diretamente para elas. No entanto, nenhum nem outro lê as legislações e aí acaba pagando mais para o governo. Por outro lado, tem uma série de leis que o governo fez no sentido de mobilizar com que a sociedade pudesse fazer as ações de ajuda financeira, principalmente, e o pessoal não tem lido isso. Então, é comum com que o próprio político não sabe direito sobre isso, que a maioria dessas legislações não foram feitas através de políticos brasileiros. Grande parte das legislações no processo são resultados do acordo internacional da Organização Mundial do Comércio e da Organização Internacional do Trabalho. Então, não são leis brasileiras que algum político achou por bem passar para a sociedade. Não tem nada disso. Tanto é que o próprio político não sabe dessas legislações. Ele não tem conhecimento. Né? E isso são acordos mundiais. E as instituições, nem o setor empresarial no Brasil, ele acha que não existe acordo mundial coisa nenhuma. Para eles, eu estou fazendo a minha parte, faço o que eu quero e acabou. Então, o lado individualista do setor empresarial predomina no processo. Então, a tendência das empresas é também falir, por incrível que pareça. Hoje, as empresas que trabalham em qualquer ramo que seja, se ele não conhece a ferramenta desse setor, ele está pagando 34% de imposto de renda a mais por pura ignorância, por incompetência profissional, está acontecendo isso. E isso é generalizado no Brasil, norte a sul, a mesma situação. E aqui em São Paulo não foge a regra, tá? Você imagina que 34% de imposto de renda está sendo pago a mais pelas empresas por ignorância das partes. Então, quando se fala em custo Brasil, quando a pessoa me fala quanto a isso, quando a pessoa reclama sobre isso, sou curto e grosso. Não é o custo Brasil que é caro, não. A ignorância custa caro. Então, essa situação está sendo feita de uma maneira generalizada no Brasil inteiro. Não importa qual ramo que é. Tá? Recentemente, na discussão do Código Tributário Nacional, estava havendo uma discussão muito grande, vocês acompanharam na imprensa, a questão da desoneração de impostos sobre cesta básica. Né? Ficaram semanas e semanas, isso no noticiário, discutindo isso e tal. E aí, por coincidência, um dos deputados que estão em Brasília, um dia me liga para mim e pergunta para mim o que eu achava dessa situação. Eu falei, olha, não é por nada não, né? Vocês não leram a Constituição. Vocês estão molhando a lagoa. Né? Eu acho que vocês têm que ler a Constituição, não tem nada que ler não. Vocês estão discutindo é perder tempo. Aí a pessoa não sabia por quê, né? Então eu falei, olha, leia a Constituição Federal, o artigo 6 da Constituição Federal. Em 2010, foi feita uma emenda constitucional dizendo que alimento é um direito social. Automaticamente, tudo que se refere à questão de produção de alimento está desonerado de imposto. Não é para pagar imposto. Então, vocês estão perdendo tempo a discutir tributo. Aí a pessoa
não sabia nem o que me responder. Na hora, a pessoa estava vendo o laptop dele, estava lendo, e ele falou assim, estou vendo aqui na Constituição que houve uma emenda constitucional em 64 em 2010 e foi incluída a palavra alimento como direito social. Então, quando se fala em alimento como direito social do processo, toda a cadeia de produção de alimento está dispensada do imposto. Cadeia de produção. Importação de adubo, equipamento, compra de semente, a venda do produto. Só que a maioria montou empresa ou montou cooperativa. Aí tem que pagar imposto. Então não é o governo que é culpado, né? Nós que não lemos a legislação e não acompanhamos esse processo. Assim mesmo aconteceu com a situação dos transportes coletivos. Logo depois da pandemia, quando houve uma série de empresas que faliram em relação ao transporte coletivo, estava havendo uma reunião em Brasília sobre esse assunto e pediram uma participação minha no processo. Como eu estava em Manaus, dava para me trocar a passagem aérea, fazer uma parada em Brasília, acompanhar para depois ir embora para São Paulo. Então, eu posso estar lá. Bom, eu cheguei de manhã, já estava toda a plenária montada, estavam se discutindo. Então, eu fiquei no fundo do auditório quietinho lá, esperando dar um tempo. E aí um senador me achou e falou, o Takahashi chegou aqui para subir aqui e tal. Então, para mim, compor a mesa. Quando eu sentei na mesa, nós trouxemos aqui um especialista do terceiro setor, nós gostaríamos de ouvir dele, né, o que você acha da tributação sobre transporte coletivo. Aí, falei, bom, posso fazer uma pergunta bem idiota? Vocês leram a Constituição? Bom, aí tinha um senador do meu lado aqui, não, eu sou do Constituinte, não sei o quê, começou a fazer discurso lá dentro, o colega dele cutucou assim, eu falei, cala a boca, deixa o japonês falar, porra. Falei, deixa eu perguntar, deixa eu repetir, falei, né? Vocês leram a Constituição Federal? Porque vocês, nessa casa, em 2015, vocês fizeram uma emenda constitucional número 90, dizendo que transporte é interesse social. A partir daí, não tem mais imposto a pagar. Agora, vocês estão querendo tributar isso? Estão querendo criar tributo sobre tarifa de ônibus? Não é isso não. Então, por que está tendo esse tempo? Eu pedi tempo. Troquei passagem para parar aqui para participar de uma reunião que para mim não serve para porra nenhuma. Não é assunto para mim. Então, tchau, fui embora. Aí todo mundo começou a correr atrás de mim. O que você quer que fale? Vocês já fizeram a legislação. Basta cumprir. Deu bem? Isso é hoje 47% do valor da tarifa de ônibus, vocês estão pagando a mais, e isso está tirando dinheiro da prefeitura, que devia investir em saúde, educação e outras atividades, está indo para contemplar somente transporte coletivo. Simples. Agora, se a população não está interessada nisso, não sou eu que vou fazer isso. Não existe a associação dos consumidores, pessoal que trabalha do bairro, comunidade de bairro. Por que não se mobiliza para cumprir a Constituição? Então, são coisas que ficam meio esquisito. Então, tem toda a legislação, tem toda a propositura aprovada, tudo registrado, consolidado no processo, ninguém lê, ninguém ouve e fica por isso mesmo. Então, quando a gente fala em terceiro setor, não adianta discutir a parte legal do processo. As leis já estão prontas. Ninguém está lendo. Ele está querendo prevalecer a ideia do pessoal sem levar em consideração as questões legais. É um caso, por exemplo, que teve recentemente, Você já imagina de conversar com o desembargador do Ministério do Trabalho e falar para ele o seguinte, o senhor está homologando rescisão trabalhista inconstitucional. Qualquer trabalhador, o sindicato trabalhador, pode entrar com ação contra o Ministério do Trabalho, não contra o empregador, porque vocês estão homologando rescisões trabalhistas ilegais. Imagina como que o cara ficou. Certo? E tá. Porque se vocês lerem a Constituição Federal, o artigo 7, que fala sobre direito do trabalhador urbano e rural, tem um inciso 11 que fala que tem que ser distribuído o resultado com os funcionários. Constitucionalmente. Não falou que tamanho de empresa, ninguém. Quem que está recebendo isso?
Aliás, qual é o sindicato que colocou isso na rescisão obrigatória no processo? No dissídio coletivo deles? Ninguém. Não lê a Constituição. Entendeu bem? Bom, o próprio desembargador ele ficou chocado. Aí comecei a mostrar para ele quais são as leis que têm sequência desse processo, por causa disso que é obrigatório. E a última normatização desse processo, ela fala o quê? A distribuição de resultado não é só sobre os funcionários seletistas da empresa, mas sim autônomos e aqueles que prestarem serviço a ela. Também tem direito. O porteiro já está fazendo. Exatamente. Ele não está ajudando a empresa? Exatamente. Então por que só o funcionário seletista? Ele também tem direito. E aí? Como é que fica isso? Bem entendido. Essa participação que pode parecer assim, vai onerar o custo da empresa. Não. É o pior que não. É o contrário. Se essa distribuição de resultado for dada através de uma associação, o que a lei está falando? É dedutível da base de cálculo do imposto de renda dela. Então o governo está falando o seguinte, em vez de você pagar imposto de renda diretamente para o empresário, uma parte desse dinheiro pode destinar diretamente para o trabalhador dele ali. Isso que está falando a lei. E cadê a associação para isso? Ninguém leu isso. E aí a empresa paga 34% de imposto de renda a mais, além disso não dá participação para o funcionário. Todo mundo leva na cabeça. Vocês lembram a última vez da campanha presidencial, tinha um candidato a presidente da República que falou o seguinte, se ele for eleito, ele ia resolver a questão das pessoas na SPC e Serasa. Ele comentou isso. E virou uma chacota política por aí, não é isso? Eu fui apresentado para a empresa que fez o marketing político dele. Uma empresa considerada top de linha, que mais de 70% dos políticos que ele botou a mão foi eleito, não sei o quê. Então, vangloriando a empresa exemplar de marketing político e tal. E lá pelas tantas o cara comentou que ele tinha feito o marketing político do Ciro Gomes, que ele falou isso. Na época ele tinha sido governador do estado de Ceará no processo. Eu falei assim, eu enfiei o dedo na cara dele e falei assim, você que ferrou ele, então? Imagina o susto que o cara levou, né? A gente estava numa roda de amigos, numa cerimônia na Força da Aeronáutica lá no Rio de Janeiro, né? Aí ele levou um susto. Aí eu falei assim, quando o cara falou isso, o que você achou? Eu perguntei para ele. Aí ele falou assim, não, esses políticos ficam vomitando palavra e a gente depois tem que ficar contornando para resolver a situação, porque não sei o quê. Começou a dar desculpa dele. Aí ele falou assim, agora você acabou de me confirmar que ferrou o homem. Porque se a sua equipe fosse tão bom, o que ele falou, se colocasse no Google da vida, você ia achar um negócio chamado assim, Resolução Bacen, Banco Central, 3.109, 2003. 2003. 21 anos. Falando o quê? Todos os bancos instalados no seu município é obrigado, ó a palavra, obrigado, a destinar 2% do depósito à vista do banco para passar para uma associação de crédito para financiar a pessoa que não tem conta bancária, para quem está com problema no SPC, Serasa e para gerar emprego e renda. Se o banco não fizer, esse dinheiro tem que ser depositado com depósito compulsório no Banco Central. Você sabia disso? Se você soubesse isso, você teria virado o jogo político, né? Então você ferrou o cara, então. Não é isso? Porque a sua equipe era tão bom que achou que o cara estava vomitando nhaca, não foi? Foi isso que eu falei para ele. Deu bem? E isso se repete. Quem fez isso, por exemplo, essa resolução do Banco Central, não foi nenhum político brasileiro, não. A legislação não foi feita por algum político preocupado com a ação social da sociedade civil, coisa parecida. Não. Quem fez isso ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Um economista de Bangladesh chamado Mohamed Yunus.
Ele inventou o banqueiro dos pobres, ele fez o banco das mulheres e começou a fazer esse tipo de trabalho. Era economista da Universidade de Bangladesh. E isso acabou se tornando tão famoso que o Bill Clinton, antes de ser presidente, vai a Bangladesh, conhece o processo dele, ele adora o processo e pede para ele ir para os Estados Unidos. E o Mohamed Yunus falou assim, não, mas você é o país mais rico do mundo, pô, o que é isso? Não precisa disso. Aí o Bill Clinton explica, não, nós também temos pobre, não na proporção de vocês, mas também nós temos no processo. Eu quero te contratar para ajudar. E ele vai aos Estados Unidos, ele implanta o processo também lá. E aí o Bill Clinton assumiu o compromisso com ele. O dia que eu for presidente dos Estados Unidos, vou fazer com que o mundo respeite esse procedimento. E assim ele fez. Então, em 2002, num acordo chamado Carta do Equador, do Fundo Monetário Internacional, foi colocado o dispositivo legal para que todos os países em desenvolvimento seja obrigado a fazer esse tipo de situação. Então, com isso, saiu a resolução do Banco Central 3.109 em 2003. Há 21 anos está aí. E aí? Ninguém interessou? Ninguém está interessado, não precisamos disso. Você imagina quanto que é o 2% desse dinheiro no município de São Paulo? Vocês não têm nem noção, né? Se vocês quiserem entrar na página IBGE/cidade, basta entrar lá, IBGE/cidade, veja a parte de pesquisas e você entra nas instituições financeiras. E você coloca o Estado de São Paulo, o município de São Paulo. Você tem todos os municípios brasileiros, ano a ano, qual foi o valor do depósito à vista que foi feito nos seus municípios. Está lá transparente. 2% do dinheiro vocês perderam. E aí? Como não tem dinheiro? Então, os dados são assustadores no processo. Por outro lado, o governo também começou a criar outras legislações no sentido de obrigar que as empresas comecem a ter essa ação social e ambiental. Já que a sociedade civil, que deveria estar preparada, cobrando o processo, não está fazendo, então o governo federal começou a fazer a exigência do processo. Então, na legislação que regulamenta as licitações na compra do governo, a antiga Lei 866 de 93, o artigo 3º que ressalva sobre a questão de avaliação da proposta em relação aos índices sociais e ambientais no processo foi regulamentado. E foi criado um decreto federal chamado 7746 de 2012, chamam que é Decreto de Sustentabilidade. Isso é, se eu estou participando de licitação junto com ela está com preço menor, vamos supor que ela ganhou a licitação. Não, ninguém está falando isso. Meu preço pode estar até 20% acima dela, mas se eu tiver um atestado de sustentabilidade, ela fica na mão. O governo fez isso. Para poder dar o atestado de sustentabilidade, para que a empresa não faça falcatrua e não compre isso em qualquer certificado no processo, o governo criou um decreto federal para isso. O decreto federal, que é 7746 de 2012, sustentabilidade, ela falou o quê? Que você tem que ter um atestado expedido pelo Conselho de Políticas Públicas local ou entidades credenciadas. Isso é, a iniciativa privada local tem o poder de dar o atestado e conferir se aquela empresa cumpre com as obrigações sociais e ambientais na sua sociedade, não onde ele queira fazer. Deu esse poder. Agora, pergunta se algum Conselho Municipal de Assistência Social está lendo isso. Não. Acho que não é competência dele. E ao contrário, a democracia foi dada ao poder a vocês da sociedade que vocês possam manifestar se aquela empresa está cumprindo as obrigações social e ambiental e se ela está tendo um comportamento adequado com isso. E ninguém dá bola. Na nova legislação, que é 14.133, 21, o artigo 5º prevalece. E aí? Não é negócio de vocês. Não é isso? Outra coisa. Para poder mostrar essa questão socioambiental e comprovar que está fazendo adequadamente,
foi criada uma norma de contabilidade chamada balanço socioambiental. Já que é um instrumento contábil, então o Conselho de Contabilidade fez a norma para isso. E tem que constar dessa forma. É o modelo básico do Brasil inteiro. Quem está fazendo? Como não dá multa nem nada, então o pessoal optou por não fazer nada. Só que tem um detalhe. Eu não posso, como é país democrático, eu não posso exigir que a empresa tenha responsabilidade. Se ele não quer fazer ações socioambientais, o problema é dele. Mas eu posso criar obstáculo para esse cara. Então, uma licitação. Você pode perder a licitação, se você não tiver o balanço. A outra questão não é isso. Quando você vai financiar, fazer um financiamento bancário, não tem nenhuma empresa que nunca precise de dinheiro financiado, sempre precisa de capital de giro, um monte de coisa, ela deixou bem claro no Banco Central. Se você não tem balanço socioambiental, você não tem subsídio. Isso é, se você tiver o balanço socioambiental, do valor do seu financiamento, entre 2% até 5% do valor, vai ser subsidiado pelo banco e o prazo de pagamento dessa empresa poderá ter um acréscimo de até 15% adicional. Não tem financiamento comum. Azar dele. Em todos os formulários do banco está lá, em todos os bancos do Brasil inteiro, obrigado a ter isso. Por que não leram isso? Entendeu? Assim por diante, começa a ter todo um questionamento, não estamos preparados para isso. Então a democracia deu poder para a sociedade civil para que ela possa cobrar, acompanhar esse procedimento e até certificar no processo. E esse não está sendo feito. E as associações de entidades ficam com o pires na mão, pedindo miséria de dinheiro para a empresa, para o governo, um monte de coisa, sem saber utilizar o que tem na mão. Isso é algo em torno de 23% a 25% da economia circulante no seu município está indo para o ralo diariamente porque as pessoas da sociedade local não estão nem aí com essa questão socioambiental. Então, em função dessa situação, foi criada também uma norma da ABNT, tem um órgão chamado Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, ela regulamentou o que é responsabilidade social. Então, a questão da benemerência, a filantropia, o que você fizer no processo, ela não faz parte da responsabilidade. Não adianta nada a empresa fazer todo um benefício de fazer cesta básica, agora, por exemplo, fazer presente para Natal, não sei o que, Natal, se ele está deixando de cumprir a parte mais importante da empresa, que é a distribuição do seu resultado com o seu funcionário. Então, se ele está fazendo isso, a ação social de benemerência não pode ser considerado como responsabilidade. Na verdade, é um grande engodo, está enganando todo mundo. E muita gente bate palma porque está achando bonito isso. Não é. A parte mais importante que é cumprir a obrigação constitucional da empresa não está sendo cumprida. O balanço orçamental foi feito para medir isso, para fazer uma medição disso, para ver se essa empresa é merecedora de vocês comprarem produto e serviço dela no processo. Mas como as associações e entidades ignoram o assunto também, então vai pela mídia, pela benemerência e acaba achando que aquilo está certo. E na verdade não, vocês estão entrando num buraco sem fundo. Assim por diante, foram feitas várias normatizações nesse mecanismo. Para que a linguagem dessa responsabilidade fosse uma linguagem uniforme no mundo inteiro, então não só a ABNT que fez a norma brasileira de responsabilidade social, assim como foi feito a norma do Conselho de Contabilidade sobre Balanço Socioambiental, foi feito um documento internacional através de um organismo chamado ISO. O organismo ISO, que é certificador no mundo inteiro, foi feita a ISO 26000. A normatização no mundo inteiro para falar a mesma linguagem. Então não é só uma questão brasileira. Só que muita gente não conhece o que é isso. Ou não quer nem saber. É muito complicado. Não é isso? Por outro lado, uma série de erros de indução do processo que está sendo feito, muitas vezes pode ser considerado como crime. Então, um dos fatores mais simples e mais complicados. Eu tenho uma empresa qualquer aqui.
Então, a gente brinca, né? Eu quero ajudar os idosos. Então, tem uma associação de idosos aqui, tem várias associações de idosos no seu município, não tem? Eu quero ajudar essa associação aqui. Minha pergunta é, a empresa está legal, a associação está legal para receber, então eu quero dar dinheiro ou material para essa empresa aqui, essa associação. A pergunta que eu faço é a seguinte, essa doação pode ser feita de maneira convencional, simplesmente doar? Como que seria? Como é que deveria ser esse processo? A empresa tem dinheiro, está sobrando. Não quero nem descontar o imposto de renda. Eu quero ajudar lá o asilo lá que eu simpatizei. Tá? Eu posso fazer doação? O que vocês acham? Inicialmente não tem nada, não é isso? Só que se eu fizer essa doação aqui e desconsiderar essas outras aqui, eu posso dizer que ele está anarquizando o sistema democrático brasileiro, é crime constitucional. Se vocês olharem no artigo 240 da Constituição Federal, fala que o quê? A assistência social tem que ser feita através de suas representações. Está na Constituição. Isso é, no município aqui, ó, tá? Tem um Conselho Municipal do Idoso, não tem? Todas elas estão participando aqui, não estão? Não existe esse Conselho Municipal? Assim como tem os trabalhadores, através do seu sindicato, está participando, o Executivo Municipal também está participando, aqui tem a Associação Comercial e Industrial que está participando aqui também, não está? Está nomeado através de um decreto municipal a entidade e o CPF do sujeito responsável, não é? Então, quando essa associação está representando o empresário, eu faço parte dessa associação aqui, mas eu dei o dinheiro por fora aqui, ó, e eu estou desrespeitando a estrutura democrática brasileira. É crime constitucional. Já pensaram nisso? Não, né? Ninguém lê a Constituição, né? Esse é um dos crimes mais famosos que tem. E tem gente que ainda propaganda isso, coloca isso na mídia social, não sei o quê, tal, a empresa é responsável socialmente, não sei o que, social, porra nenhuma que eu falo. Pelo contrário, é um criminoso desgraçado, porra. Entendeu? Como é que deveria ser? Né? Eu deveria comunicar para esse cara aqui, que representa a associação empresarial, que está participando das reuniões, e falar assim, que olha, a minha empresa, mas outras empresas também no grupo aqui, do pessoal aqui, nós estamos querendo ajudar o pessoal da terceira idade. Ele deveria estar levando esse assunto dentro do Conselho Municipal e aí escolher quais são as entidades que teria prioridade de receber o benefício. Entendeu? Então, essa associação pode precisar de dinheiro, essa associação está precisando de recursos humanos aqui, RH, mão de obra, esse cara está precisando de material para compra ou reforma das instalações do processo. Então, feita essa decisão aqui, então esse cara que vai falar o seguinte, olha, a empresa aqui está precisando de dinheiro, qual que você vai fazer? Então está autorizado. Tem aqui material de construção, uma das lojas aqui, então eu vou dar material de construção para essa associação aqui, ó. Não precisa passar pelo conselho. Não é o conselho não é recebedora disso para fazer sacanagem, tá? Ela é apenas um órgão articuladora que vai falar, esse está precisando, vou fazer. Entendeu bem? Então, com isso, aí a empresa pode fazer a doação. Entendeu bem? Aí, feita a doação daqui, essa associação aqui pode emitir para essa empresa aqui um documento chamado de Instrução Normativa 87/96 da Receita Federal. Existe esse formulário na Receita Federal, só para entrar no Google da vida vai achar esse formulário. Quando você dá esse documento aqui, ele vai abater isso na base de cálculo do imposto de renda da empresa. Então ele teve um ganho também. Entendeu, né? Agora, se não tem nada disso, se eu quis dar dinheiro para aqui, você desconsiderou o resto aqui, ó. Então você é criminoso. Em vez de ser pessoa benemerente, coisa parecida, você anarquizou o sistema democrático brasileiro, é crime. Entendeu? E assim por diante, é cometido um monte de crime
E muita gente aplaude por não conhecer o que é isso. Não conhecer os princípios da lei. Viu, né? E aí acaba tendo toda a caca que a gente chama. Viu, né? E isso, muitas vezes, a empresa, os profissionais não conhecem. Essa questão, por exemplo, já tive discussão juntamente com a AB. Falei, pô, admiro muito vocês que guardião da lei falar essa besteira, pô. Viu, né? Então, o que nós temos proposto? Nos municípios, nas localidades, nós recomendamos que tenha a OAB local, monte a comissão de direito do terceiro setor dentro da OAB local. Treine, capacite o pessoal para entender isso. Né? Assim como tem outras comissões com o pessoal na área de tributária. Né? Então, senta com eles. Né? Agora mesmo aqui, antes de estar aqui, eu estava visitando aqui o museu que tem aqui do lado, conversando com o pessoal, né? E estava perguntando para eles, quem está bancando essa coleção de troféu, um monte de coisa, como estão fazendo? Aí a pessoa falou, olha, que eu saiba, os próprios professores, um monte de coisa, o próprio bolso faz negócio. Eu falei, pelo amor de Deus. Tá vendo? É todo um detalhezinho que ninguém sabe, né? Conhecimento. Você vai criar. Não, depois é o seguinte, aí tem aqui o teatro do Luiz Gonzaga, né, que está usando aquilo como merchandising do processo, não é isso? Isso é incentivo à cultura. Cadê a lei para isso? Em todas as escolas que eu saiba no Brasil inteiro, aqui tem também uma associação de pais e professores. O que eu estou fazendo? Está tudo bem, deve errado também. Aí vai. Então, por exemplo, esse aqui é um caso clássico que a pessoa, sem saber, acaba fazendo essas cargas no processo e acaba confundindo assistencialismo, benemerência com responsabilidade. Por isso que a palavra responsabilidade foi criada uma norma para isso, para mostrar o que é responsável do processo. Então, por exemplo, hoje tem um modismo chamado o que é SG, né? Certificação sobre governança, não sei o que, total, né? É muita gente. Eu estou brigando, por exemplo, só para dar uma ideia, sabe com quem? Conselho Nacional da Justiça. CNJ fez uma instrumentação mandando todos os órgãos do público no Brasil inteiro, federal, obedecesse à questão da SG da governança. Aí eu desci o cacete neles. Por que você não está mandando obedecer o balanço orçamental, que é a norma brasileira, antes de você entrar no modismo internacional? Aí a pessoa quis contornar, dando desculpa, aí mandei as legislações para ele, a própria legislação de vocês, né, recomenda esse tipo de situação. Então você, como presidente do CNJ no processo de sustentabilidade, você está dando a instrução errada. Tá vendo? Bom, em função disso, semana passada, teve uma audiência pública através do online com o pessoal para poder mostrar para todos os embargadores do Ministério do Trabalho no Brasil que tem que trabalhar em função do balanço orçamental. Tá vendo? E assim por diante, se a gente não tocar, não botar o dedinho, a coisa não sai. Tá? Agora, esse processo não precisa ser nada doloroso desse jeito. Bastava que houvesse uma discussão entre o grupo local, para que pudesse conversar com as pessoas, para que pudesse ter um grupo para estudar isso. E com isso ser um polo de difusão dessa ideia, desse mecanismo do processo. Então, como eu sou membro, sou relator dessa norma, tanto da ABNT como da ISO no processo, cabe a mim uma das responsabilidades de divulgar esse mecanismo. Então, nós fazemos isso em todo lugar no Brasil inteiro, bem entendido, não cobramos nada para isso. Nós, que nem hoje, nós estamos aqui, uma das coisas de mim, quanto que eu custo? Nada. Nem acreditou, né? A nossa propósito não é ganhar dinheiro com isso. Eu podia estar milionário com isso, explorando a ignorância dos outros processos, mas não é isso. Se a gente foi capaz de fazer o trabalho e foi relator das normas, um monte de coisa, eu tenho por obrigação também de poder fazer com que isso seja divulgado. Então tem muita gente que fez parte do nosso grupo de relatoria dessas normas, mas as pessoas não têm esse tipo de atitude. E é com isso que está fazendo com que todo mundo perca. Tá? Então, com isso, o que nós temos feito hoje
jornadas sobre isso no Brasil inteiro. Então, qualquer lugar que for, por mais longínquo que você imaginar, a gente está presente. E o objetivo da gente é que cada região, cada localidade forme grupos locais que possam assumir o compromisso de difusão dessa ideia. Porque não adianta nada eu querer concentrar para mim todo o conhecimento se isso não for delineado com os outros que têm interesse. Então, o que nós temos feito é exatamente isso, criar núcleos locais, de tal maneira que, havendo interesse do grupo local, a gente ajuda a subsidiar essas informações, assim que você precisar negociar com o setor empresarial, também nós fazemos juntamente com isso. Das empresas nós cobramos, entendeu? De tal maneira que vocês possam também receber com isso, para que a relação entre vocês e a empresa na região possa ter essa afinidade do processo. Tem muitas coisas que hoje a empresa gasta o dinheiro dela e poderia estar sendo utilizado como renúncia fiscal e não está sendo feito isso. Então, o procedimento do trabalho da gente no terceiro setor tem que ter uma função muito mais de catequização, que a gente brinca, do que simplesmente fazer com que haja respeito à legislação do processo. Infelizmente, a falta de conhecimento das leis tem hora que tem que dar pancada, não tem jeito. Né? Só para ter uma ideia, quando começamos a falar com o Ministério do Trabalho, que estavam homologando decisões equivocadas no processo, no final do ano passado, o desembargador lá me pediu para fazer uma gravação sobre isso, bem curto, para poder passar no site interno do Tribunal de Justiça, poder passar ao pessoal. Eu fiz uma gravação que demorou, acho que uns 7, 8 minutos só. Foi feito isso em 15 de dezembro do ano passado. Tá? Até final do mês de janeiro desse ano, teve simplesmente 1.300.000 acessos. Então, isso obrigou a própria Tribunal de Justiça a fazer com que pudesse formar um grupo de trabalho para poder encarar esse assunto mais tecnicamente, de uma vez que poderia estar causando um problema sério. O primeiro estado que fez acordo em relação a isso, para não sofrer processo sobre isso, foi o estado do Paraná. Então, o estado do Paraná fez um acordo com o Sindicato de Trabalhadores, de tal maneira que eles tinham 2 anos, agora vai ter só 1 ano só, ano que vem vai entrar em vigor, que as empresas vão ter que apresentar o balanço orçamental na sua decisão trabalhista, de tal maneira que possa estar pagando o direito do trabalhador de acordo com a Constituição. Então, foi feito um acordo para que 2 anos fosse preparado o pessoal para poder entrar em vigor isso. Então, o ano atrasado começou, esse ano é o segundo, e o ano que vem a decisão trabalhista vai ser cobrado o balanço orçamental. Né? Então, para isso a gente teve que preparar todo mundo, tanto o pessoal da área dos tribunais, assim como os advogados e o Sindicato de Trabalhadores. Lá a mobilização começou com um sindicato pequeno só, hoje 38 sindicatos de trabalhadores se unificaram e formaram um grupo só de trabalho só. E com isso está resolvendo um monte de situação e a contribuição sindical melhorou tremendamente. Os outros sindicatos que não fizeram esse processo, simplesmente está a bancarrota. Né? Então, o papel do terceiro setor dentro do procedimento, a gente não pode ter a ideia só de ver o seu projeto. É comum as pessoas apresentarem um projeto pessoal e querem que o empresário dê recursos para ele. Então, eu tenho uma associação aqui. Eu tenho uma empresa aqui. Então, se eu quero o dinheiro dela aqui no processo, precisa fazer um processo de ganha-ganha. O que é que eu posso oferecer para a empresa? O que a empresa está precisando? O que eu posso trocar ideia com eles para poder fazer o trabalho em conjunto? Então, não adianta só chegar lá e me dar o dinheiro para mim. A lei permite doar, não sei o quê. O cara não está preocupado em nada disso. Então, vamos pegar um caso clássico. Vamos pegar aqui uma indústria qualquer. Vamos construir uma indústria. E a associação de vocês de assistência ao idoso, Não adianta querer falar com esse cara, me ajuda o idoso. Eu não estou a fim de ajudar idoso, não. A minha aposentadoria está garantida, pô. Não vai ajudar os outros, não.
Mas só que eu tenho coisa aqui que esse cara precisa. Em primeiro lugar, esse cara não tem que fazer exame médico aqui? Exame médico, exame admissional, demissional, tem que fazer? Não é isso? Quando ele paga esse cara aqui, diretamente aqui, é só despesa para ela aqui, ó. Agora, eu também, como ser uma atividade de terceira idade, eu preciso de médico também, não é isso? Lógico que não é o geriatra, mas eu preciso de médicos, não é isso? Mas eu preciso de laboratório também, não precisa? Que eu saiba, o laboratório é igual, daqui para cá é a mesma coisa, não é isso? Eu preciso do fonoaudiólogo, também preciso daqui também, não preciso? Então vai ter um monte de coisa igual, não é isso? Então por que eu não faço um acordo com esse cara em relação a isso? Como fazer isso? Tipo assim, ó, a empresa está aqui, tá? Quando ele contratou o exame médico aqui, então a clínica aqui, médica aqui, quando esse cara emite uma nota fiscal para cá, essa nota fiscal tem retenção aqui e ele paga tributo aqui. Então, se for uma clínica, normalmente era o presumido. Então, se ele emitir uma nota de 10 mil aqui, houve a retenção, o tributo, ele vai só receber 8.500. É o normal dele aqui, ó. Só que tem despesa que tem que pagar o dia a dia, energia elétrica, telefone, secretária, um monte de coisa. Como é presumido, ele não aproveita a nota fiscal de despesa para dedução do imposto de renda. Eu vou supor que a despesa desse cara fosse 7 mil. Tá, então sobrou 1.500. Por isso que acontece isso. Se eu estou com uma associação aqui, eu crio aqui um departamento aqui, médico aqui, eu faço um acordo com esse cara aqui, de tal maneira que faça um acordo tripartite. A empresa que eu não quero tirar ele do mercado, a empresa que precisa do certificado e a associação aqui. Quando a associação emite uma nota fiscal aqui, de 10 mil reais aqui, tá? Não tem retenção, não tem tributação. Então recebe aqui dentro 10 mil. Então eu posso chegar para esse cara e falar assim, qual é essa despesa? É 7 mil? Então me dá essa despesa para mim, que eu vou te dar ressarcimento de despesa. 7 mil. Vai 3 mil isso aqui. Então, agora, essa empresa aqui pode emitir uma nota fiscal para a associação aqui de 3 mil. Né? Não mais 10 mil. Então, vou fazer retenção, ele vai pagar tributo sobre 3 mil. Então, provavelmente, ele vai ficar com 2.800. Ele não estava ganhando 1.500? Ele ganhou mais, não foi? Nota de prestação de serviço. Eu tenho esse contrato tripartite que me garante. Aí o que acontece? Nessa tributação, a diferença de tributação que vai existir aqui, ele vai receber aqui 2.800, porque o tributo era 3 mil. Aqui está recebendo 1.500 com tributo sobre 10 mil aqui, ó. Então, a economia tributária que ele tem aqui, ele pode ajudar a associação aqui. Vamos dividir a economia tributária? Então, vamos supor que eu fique com 40% da economia tributária aqui, para poder manter meus idosos, e ele ganha 60% de economia tributária para ele aqui. Então, ele ganhou mais. Deu bem? E não tenho que esconder caixa 2 nem nada. Deu bem? Só que tem outro detalhe. Por ser empresa do lado de cá, eu dou esse nota fiscal, mais a instrução normativa 87/96 para ele aqui, ó. Então, na verdade, quando esse cara pagou 10 mil aqui, como ele descontou isso aqui, parte do imposto de renda, então, na verdade, ele só pagou 6.600. Reduziu do imposto de renda o valor. Então, ele ganhou, eu ganhei, ele ganhou. Esses 7 mil, que era só negação no município, agora tem nota fiscal, então o município também ganhou. Deu bem? Todo mundo ganhou. Por que não fazem isso? Agora, se meta fazer isso aqui para esse cara aqui, não somente sem trabalho, questão de refeições, questão de uniforme, compra de EPIs, tem um monte de coisa aqui, ó. Inclusive a distribuição do resultado dos funcionários aqui, ó. 13º, férias proporcional. Então,
Você imagina quanto de economia que daria para a empresa. Então, com isso, o que acontece? Esse tipo de acordos, esse tipo de situações, se você não fizer um trabalho na sua localidade, juntar as associações, cada um vai fazer o quê? Então, não precisa ficar pedindo dinheiro para o empresário. Vocês podem sentar com os empresários, o que estão precisando? Como podemos ajudá-los? Em alguns municípios já começou a fazer um negócio chamado leilão social. Reúne num salão grande, principalmente como se fosse uma quadra esportiva, um monte de coisa. Cada associação apresenta o que ele pode oferecer. Então, um vai trabalhar com produção de alimento, outro tem padaria, outro trabalha com legumes sem agrotóxico, para poder abastecer refeições, trabalha com venda uniforme, assim por diante. Cada grupo de associações faz um trabalho, se apresenta, e os empresários vêm participar do negócio. Olha, eu quero um uniforme com você. Eu quero comprar pãozinho para o café da manhã dos meus funcionários aqui. Ah, eu quero comprar legumes para minhas refeições dos funcionários. Entendeu bem? E faz esse tipo de acordo. Ninguém precisa de pedir esmola. Entendeu? A própria empresa vai falar assim, olha, eu estou precisando de uma situação assim de manutenção. Quem tem gente para isso? Entendeu bem? Não precisa de nenhum terceirizado de serviço. Olha só o que acontece, ó. Tá? Veja o que é caca, né? Muitas empresas, né, lançam a mão da terceirização, não é isso? Tá? Então, eu tenho uma empresa aqui, eu chamo várias empresas para terceirizar aqui. Só que são empresas limitadas, todas elas aqui, ó. Então, o que acontece? Quando eu faço isso, eu, além de correr o risco de que, se esse cara deixar de pagar algum encargo, vai cair nas minhas costas aqui, esse cara tem que pagar tributo, e com isso, o que acontece? O custo final do cara aqui tem a folha mais o tributo aqui, ó. Entendeu bem? Ainda corre o risco das ações trabalhistas, não é isso? Agora, se a gente lê um negócio chamado CLT, que foi escrito em 1943. Olha a data. O artigo 2º dela fala o quê? O contratante pode ser pessoa física, jurídica ou coletivo. Olha essa palavra. Isso é, em vez de ter esses caras todinho com empresa terceirizada aqui, eu posso montar aqui transversalmente aqui uma associação de mão de obra. E aí, quando você lê algum documento chamado LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social, o que ela fala? Se eu fizer inserção da pessoa no mercado de trabalho, não é uma ação social? E todo mundo tem que passar um treinamento, o cara não sabe, tem que fazer isso, não é isso? Então, se eu faço aqui mão de obra, treinamento aqui dentro aqui, eu estou isento do INSS patronal aqui, ó. 28,8% a menos na folha de pagamento. Por que eu pego essas empresas aqui, que me cobram mais e ainda me deixa a herança de passeio trabalhista? E se você olhar outra lei federal, né? 97/90 de 99, se vocês olharem o artigo 3º, o inciso 9, fala o quê? Novos modelos fundamentais de produção, comércio, emprego e crédito. Então, na verdade, eu posso fazer com que essa associação seja uma OCIP, e com isso eu posso buscar a certificação das SEBAS, e todo funcionário está registrado aqui dentro, aqui, sem nenhum risco de ação trabalhista nem nada. E barateia mais a mão de obra. Por que não fazem isso? Não dá para entender, né? É pura ignorância. Então o cara pega hoje a mão de obra por aqui, ele pega a mão de obra, o valor de salário do cara é X, então ele tem mais adicional aqui, administração, encargos, um monte de coisa, o valor que esse cara cobra normalmente é 3 vezes o X. Tá? Aqui eu posso ser só X. Todo mundo ganha, legalmente, obedecendo o piso salarial, tendo todos os direitos, tendo participação no resultado das empresas. Por que não fazem isso?
Aí monta terceirizado, não aguenta, tem que pegar outro CNPJ, monta o outro, o cara tem 4, 5, 6 CNPJ de mão de obra terceirizado, tudo sujo. Né? E o coitado do trabalhador, ó, top, top. Não é isso? Então a coisa é esquisita para burro. Né? A última legislação, por exemplo, que deveria ser uma legislação de impacto para todo mundo, o pessoal que não lê, nem cheira nem fede, vai. Lei Federal 13.800 de 2019. Fundo Patrimonial de Investimento em Interesse Público. É um sistema de financiamento, um fundo de investimento, não paga tributação, não paga IOF, não tem Banco Central, não existe registro no CVM e ela pode receber dinheiro de pessoa física, jurídica, empresa pública, privado ou recursos estrangeiros. Por ser um fundo de investimento. E aí? Cadê isso? Aqui nessa região, aqui da Zona Leste, aqui nós tivemos com representante do pessoal de Itaquá, né? Lembra? Eles têm uma associação deles, não é isso? Então nós estivemos aqui com o pessoal de Itaquá, sentados sobre isso e tal. Eles acharam bonito, vamos fazer tal. Até hoje. Nada. Entendeu? Então, o que acontece? Aquele negócio 2% do banco, eu posso ter aqui dentro. Então, posso ser um agente de crédito, sem tributação, sem imposto, para recuperar as pessoas que estão com problemas PCI Serasa, para gerar emprego e renda. Quantas empresas de pequeno porte, fundo de quintal, precisam de um capital de giro, coisas pequenas, de 5 mil, 2 mil, 10 mil reais, que faria uma diferença extraordinária, que não tem condições de ir no banco para pedir dinheiro no processo, poderia ser financiado por aqui. 2019, porra. Entendeu? E por que não fazem isso? É pura ignorância. Entendeu? Então, o que nos preocupa mais é o que fazer com que haja esse tipo de difusão. Né? Então, o nosso papel é exatamente isso, estimular com que haja esse tipo de informação que possa mobilizar cada vez mais a sociedade local, de tal maneira que existe toda a legislação para isso. Bem entendido, nós temos serviço gratuito para quem quer montar a associação, só mandar para nós o nome, né, quais são a relação de atividade, município, nós fazemos o estatuto gratuitamente. Quem tem o estatuto pode mandar para nós via e-mail eletrônico, a gente faz uma avaliação do estatuto e, tendo autorização do advogado responsável ou do presidente da organização, também nós fazemos uma adequação dele, não cobramos nada. Então, nós temos esse tipo de serviço gratuito no Brasil inteiro. Né? Já montamos mais de 10 mil organizações no Brasil. E o objetivo é cada vez mais fazer com que fomente esse processo e que haja o uso disso de uma forma adequada, para não ficar na lamúria que vocês estão hoje, que vocês hoje estão perdendo de 23% a 25% da economia circulante desse bairro, está indo para o ralo todos os dias. Todos os dias. Se vocês não querem, tudo bem, fazer o quê, né? Agora, o problema não é só isso, né? Por exemplo, nós estamos numa escola aqui, não é isso? Não é isso? Aqui deve ter, por obrigação de lei, tem associação de pais de professores. Tá? Você sabia que tem um decreto federal chamado Compromisso de Todos pela Educação Básica? Não sabe, né? Não, nada disso. Amigo da Escola foi baseado nessa lei, entendeu? Mas não é o projeto que devia ser. Isso é, cada um de vocês aqui na região, quantas pessoas já estudaram aqui? Quantos anos tem essa escola? 15, 20 anos? Mais de 20. Exatamente. Quantas pessoas que passaram por aqui hoje são donos ou de empresas ou estão hoje em cargos bons que estão no mercado de trabalho? Entendeu? O que eles estão fazendo a favor de vocês? Nada, né?
Nem muito obrigado, né? Passou por aqui, vai estudar essa bosta. Não é assim que eu tô, né? Tem um negócio chamado o quê? Memória educacional. Não sei se vocês, o pessoal novo não sabe, lógico, o pessoal mais antigo sabe. Todo ano tirava uma foto na escola que você simulava sentar numa mesa, tinha na ponta da mesa um globo, atrás tinha a bandeira, não, o mapa do Brasil, né? E tinha pavilhão, e todo mundo assinava, fazendo quando está assinando, não é isso? Não tirava essa foto obrigatoriamente? Chama-se memória educacional. Recentemente tem usado alguma coisa parecida? Acabou, né? Para que isso, né? Bobeira, né? Esse é um dos fatores que você perde a memória de onde se estudou, quem era a sua turma, como que era o negócio. A Associação de Pais e Professores pode pegar a relação dos alunos lá, que as primeiras turmas que se estudaram aqui, nós fizemos isso em Santa Catarina, tá? Um prefeito que entrou em Blumenau, a campanha dele foi baseada em educação, então ele queria fazer algo diferente na educação. Então, nos pediu para ajuda, o que podia fazer. Ele tinha escolhido como secretário de Educação uma pessoa que tinha título de doutorado em pedagogia, tinha 5 livros escritos, não sei o quê, era um master dos professores, então o prefeito achou conveniente chamá-lo para poder ser a secretária de Educação. E aí, na primeira reunião que a gente teve com ela, com a equipe toda da Secretaria de Educação e com o prefeito perguntou assim para mim, onde está a saída para esse negócio, para melhorar a educação? Eu falei, olha, vocês têm um negócio chamado Associação de Pais e Professores, e a solução começa por aí. Aí essa diretora lá, secretária de Educação, me botou o dedo no meu nariz e falou assim, eu não admito que o senhor mude, mexa no documento, assim, aos prantos. Aí, olhei bem para a cara do prefeito e falei, bom, olha, eu tenho que dar graças a Deus que minha filha não estuda na tua escola, em primeiro lugar. Agora, você não está querendo reformar um documento da década de 60, não é isso? Mudou a Constituição Federal, mudou o Código Tributário Nacional, mudou o Código Civil do Processo. Você não quer mudar uma bosta de um documento ilegal? E você é secretário de Educação do município? Pô, o prefeito levou um susto assim. Pô, teve que demitir ela, né? Não teve jeito, né? Bom, aí foi feita a reforma do estatuto daquela associação, e a primeira campanha que foi feita, um jantar de confraternização. O jantar não era jantar, não tinha nada de cardápio especial, não. Era uma cobrança que a gente estava na sociedade. Porque aquele grupo escolar era um dos primeiros do Blumenau, então muitas pessoas que passaram para lá eram donos de empresa, diretores de empresa, um monte de coisa. Então chamamos todos eles para fazer uma confraternização. Só que não era confraternização, na verdade era uma rasteira. Nós mostramos para eles quanto que custaria hoje se eles tivessem estudado na escola hoje. Entendeu? E que eles estudaram de graça, não pagaram porra nenhuma. Não é isso? Então que tal agora você começar a pagar? Entendeu? Essa foi a recomendação. Aí foi feito, por cada sala disponível, leilão da sala de aula. Então, esse ano você vai pagar 12 meses de mensalidade no valor, então você vai ter sala com seu nome. No ano que vem a gente faz uma outra leilão, entendeu bem? Aí a primeira pessoa que fez o lance, que abriu o lance no processo, foi uma artista da Globo, que chama Vera Fischer. E ela estudou na escola. Então ela levantou a mão, gostei do negócio, meu lance inicial é 5 mil. Aí todos os empresários... Bom, com isso levantou dinheiro suficiente, fez a reforma da escola, contratou professores extra no processo, curso de tempo integral. Isso nós estamos falando no ano 2000. Agora está se discutindo tempo integral agora, não é isso? Lá não, tempo integral desde o ano 2000. Né? E todo mundo faz questão de fazer o seguinte, leilão desse ano aqui, a sala é minha, hein? Não sei o que, eles ficam brigando entre eles, para ter o nome deles na marca. Então, tem aula de dança,
de informática, um monte de coisa, o aluno ficou o dia inteiro na escola. Entendeu, né? E quanto custou para a prefeitura? Nada. Simplesmente respeitando a legislação. Entendeu, né? Então, o mecanismo legal existe. O que tem que ter é boa vontade e interesse da sociedade civil para se organizar, se mobilizar nesse processo. Não adianta querer cobrar do governo isso. E muitas resoluções, muitas situações, a lei permite que vocês façam isso. Então, o Conselho Municipal, por exemplo, de Educação, ou o Conselho Municipal de Assistência Social, se vocês quiserem baixar uma resolução que esteja baseada numa lei estadual ou federal no processo, a resolução do Conselho tem força de lei e tem validade no processo. Já discutiram isso? Não, né? Então, existe todo um instrumento legal. Eu não sou brasileiro, sou japonês, tá? Mas eu faço proposta de leis em vários municípios no Brasil, quando houver necessidade, a gente redige a lei, a gente pede para fazer uma audiência pública para defender a lei em plenária, e se é aprovado em audiência pública, tem que entrar em vigor, e o prefeito que vetar esse tipo de legislação, ele perde o cargo. Então, instrumento da democracia é para isso. E não precisa ser brasileiro para fazer isso. E assim por diante, existe uma série de situações e, se não treinar, não capacitar e não entender o direito de vocês no processo, fica numa situação de um marasmo desgraçado. Entendeu bem? Vocês acompanharam últimos depoimentos, uns depoimentos que teve recentemente, que teve no Facebook, sobre o pessoal que está preso no dia 8 de janeiro? Chegaram a ver negócio? Não. Né? Tem um monte de pessoa presa, sem acusação, sem nada, né, na relação do 8 de janeiro. Pouca gente conhecia isso. Então, entrou no Face, apareceu o vídeo sobre isso, sobre o depoimento de vários pessoal, já tem uma campanha sendo mobilizada e tem ação já sendo articulada para fazer isso. Né? Estão pedindo uma lei para fazer a anistia. Isso. E tem impeachment sendo votado, inclusive. Entendeu? Então, a sociedade civil que tem que se organizar e tem que demonstrar o seu interesse no processo. Então, as legislações já foram feitas. Aí tem que ver qual é o interesse da mobilização de vocês no processo. Então, por exemplo, se vocês têm algum assunto jurídico que vocês não conseguem resolver, qual é o OAB mais próximo daqui? Entendeu? Vocês podem fazer o pedido oficial. Não é de cartinha, amiguinho, zapzinho, não. A associação tal, estão precisando de um apoio assim. Se você protocolou esse documento e o cara não te respondeu, tem 30 dias. Pode ir na defensoria. Vão caçar o presidente da OAB. Entendeu bem? Então, existem instrumentos legais, que tem a promotoria, tem a defensoria pública, tem vários órgãos no processo. Só que se você não apresentar, né, o argumento legal no processo, não argumentar a parte que tenha consistência no processo, não adianta só imaginar, não, eu quero isso, quero aquilo, não adianta. Aí é porra louca. Entendeu bem? Então, são movimentos que têm que ser feitos. Por exemplo, assim, nós temos um movimento recentemente no OAB em Amazonas, né? O estado de Amazonas, 68% da população do estado de Amazonas é índio ou descendente indígena. Tá. E não tinha, dentro da Constituição do estado de Amazonas, tem uma palavra indígena, índio. Dentro da OAB havia a comissão de povos quilombola, não sei o quê, e não tinha da comunidade indígena. Eu simplesmente cheguei para o presidente da OAB e falei, pô, cara, você está onde, cacete? Né? Aí ele falou, não, não, encaixa aqui nos povos quilombolas. Não, senhor, não tem nada que ver. Quilombolas foram pessoas que foram trazidos, né, da África como escravos no processo. Agora o outro é originário aqui. Né? Então, quando está discutindo, aquele negócio de dar terra para os índios, né, que tem que fazer demarcação, não sei o que lá, eu falo, não, é o contrário, meu chapa. Né? A terra sempre foi deles, nós que invadimos. Então quem tem que provar a posse da terra é o homem branco, não é o índio que tem que provar. Não é isso?
Eu peguei vários processos lá que estavam lá, décadas enrolado, que não tinha saído a documentação. Falei, olha, resolve uma coisa bem simples. Quantos processos eram? Eram uns 37 processos. Muda o termo. Entra com uso capião. Acabou. No dia seguinte, um advogado já fez a petição, inverteu a questão da demarcação das terras indígenas para o uso capião no processo. E tem prova de que está há décadas, centenas de anos, está lá, porra. Não é? Não demorou 5 dias, os 38 posses de terra foi dado para os índios, né? Todo mundo fala, o que aconteceu, né? Ué, é só reclamar o direito, porra. Não é? E assim por diante, tem uma série de situações que a gente tem que fazer esse tipo de ação. Claro. Leva uma questão, só abrindo um parênteses. Sim, por lá. Hoje, para a questão disso, eu sou voluntária em uma aldeia. Eu sou voluntária em uma aldeia e lá é no Pico do Jaraguá. Sim. Eles, em contato com o chefe geral, digamos assim, de lá, que é o Jurandir, ele falou assim que eles têm, que é reconhecida uma área de 532 mil hectares e só 1,7 de hectares está homologado. O que está acontecendo lá? Lá nós estamos com uma situação muito séria porque a prefeitura ela cedeu para alguns empresários do ramo imobiliário, algumas áreas, e também está fazendo umas construções de conjuntos habitacionais lá. E aí, essa sua fala, por que eu pedi a fala? Porque o senhor falou dessa possibilidade, né, que já tem aproximadamente 52 anos, né, que eles estão tentando a homologação de toda a área e não conseguem. No entanto, está havendo, entre aspas, ou sem as aspas, invasões dessas áreas, né? E para eles não serem totalmente despejados, o que eles fizeram? Articularam, dialogaram entre si e dividiram em quatro aldeias. Né? Foi o jeito que eles encontraram de não perder, né? Do homem branco, que eles falam, se apossar e invadir cada vez mais, que é o que nós estamos percebendo lá nesse tempo que eu estou voluntária lá. Então, essa sua fala ela é bem interessante. Porque precisa dar uma olhada na origem do processo, como é que foi pedido o terreno, porque normalmente eles pedem demarcação das terras indígenas. Isso, então... Só que da demarcação, para poder dar reconhecimento, tem um trâmite no processo. Então, o que não deve fazer é esse trâmite no processo. Reconheceu tecnicamente que aquela região era dos índios, ok, usa o capião. Ótimo, então eu achei bem interessante essa discussão, essa sua fala, porque na discussão dele nós ficamos muito preocupados, e na realidade não só foi uma fala, é uma constatação, né, do que está acontecendo lá. Em virtude do boom imobiliário que está acontecendo lá, também está fazendo muitas fábricas, indo muitos comércios, e os índios eles estão ficando apertados, estão apertando eles de tal forma que, assim, eles pediram socorro, né? Então, a gente está lá, geralmente eu vou 2 vezes no domingo lá, né? E nós estamos com essa situação. Temos uma questão de índios passando fome, né, lá, uma questão assim muito séria, que é a questão da insegurança alimentar. Sim. Que nós voluntários, a gente trabalha também essa questão. Tem toda uma questão posta lá, né? Mas esse boom imobiliário lá realmente é o que está mais nos preocupando. Um dos caminhos é procurar, se tiver na OAB, né, a Comissão dos Povos Indígenas, você pode pedir por lá, tá? Se não tiver, pode ir diretamente na Defensoria Pública, tá? Não é na promotoria, é Defensoria Pública, tá? Aí ele tem uma autonomia diferente do promotor, tá? Então pode fazer esse tipo de ação, tá? E a questão é só, se chegou na hora da demarcação, porque é o seguinte, quando faz o levantamento, que aquela região era originária dos povos indígenas e tal, ele produz o documento, entendeu? Só que dali para a demarcação é uma outra novela, porque vai ter que julgar todos os escrituras de terras antigas, que é tudo
fraudado no processo, então você vai ter que derrubar todas as legislações, entendeu? Então, isso é demorado e muitas vezes não dá tempo para isso. E o pessoal da área jurídica gosta dessa demora, que depende disso para ganhar. Entendeu bem? Agora, do lado da comunidade indígena, não. Eu preciso disso para sobreviver. Entendeu bem? Então, usa-se a lei do homem branco. Usa o capião. Quantos anos você está lá? Está mais de 5 anos, 10 anos? Está lá gerações lá. E o documento da demarcação já foi feito, foi comprovado que era deles no processo, não tinha que discutir. Entendeu bem? Então, depende muito de como articular com a parte jurídica no processo. Tá? Então, nós temos feito isso para ajudar. Tá? Então, o que nós estamos mostrando é o seguinte, essa ferramenta chamada terceiro setor é uma ferramenta monstruosa no processo. E as pessoas não sabem utilizar. Em outros países, para ter uma ideia da dificuldade do processo, movimenta 30%, 40% do PIB de outros países são terceiro setor. O Brasil chegou em 4% só. Então, é realmente manhaca. Entendeu? E só o fato de grande parte das organizações não estarem em dia com a receita, não estar em dia com a sua documentação, aí piora mais ainda. Tá? Quando a gente pega o volume de associações que estão com dificuldade e precisa regulamentar essa situação, não adianta cada um até pagar sua multa, ir lá discutir um monte de coisa. Você tem uma região aqui na Zona Leste, vamos supor que tem 50, 20, 30 associações que estão com dificuldade, pode fazer um movimento só e só pedir para a promotoria para liberar o pagamento de taxa no processo para vocês terem registro como registro social. Não precisa pagar isso. No caso da Receita Federal, como vocês têm imunidade tributária, mesmo que não tenha feito a declaração que você tem que pagar uma multa sobre isso, cada um individualmente é complicado. Mas se junta 20, 30 organizações, pedindo ajuda da promotoria, você não paga nada. Simplesmente uma taxa de R$70, R$50 só para a Receita e acerta todo mundo. Entendeu? Então tem várias formas de ajudá-los. Então, a questão é a mobilização da sociedade para requerer esses pedidos. Né? Então, não existe essa negócio, não dá para fazer, não tem dinheiro, não tem isso. Tá? Se precisar, por exemplo, de um trabalho com a parte acadêmica, para vocês fazerem estatuto, tem dificuldade de tirar cópia, não sei o que, tal, você pode procurar quem tem faculdade de Direito. Tá? Ou você pode ir também, na Justiça também, tem direito difuso. Então, existe recurso para isso, para que eu possa formar um núcleo de advogados, estudantes, um monte de coisa, que pode ajudar vocês na regularização desse documento, sem que seja dinheiro de vocês. Entendeu? E assim por diante, tem vários instrumentos legais. Então, tentar aprender com isso. Se você precisa de terreno, área, um monte de coisa, existem sites do governo que tem toda a demarcação de terreno, construção, abandonado, um monte de coisa está na mão do governo, que vocês podem requerer essas áreas. Chama CISREI. Isso só pessoas, as associações, tem que cadastrar para fazer isso. Tá? Tem também no INSS, também, na parte administrativa do INSS, tem uma relação de imóveis que ela tomou das dívidas das empresas. Vocês podem também requerer essas áreas. Assim como tem no fórum, na Vara da Falência, também tem um estoque de construções, um monte de coisa foi abandonado das empresas que faliram, vocês podem fazer o requerimento para uso disso. Então, se você pedir doação dessas áreas, não vai dar. Porque para fazer doação tem que fazer todo um processo mais complicado, mais demorado, e pode haver alguma contestação e não pode sair. Agora, se você está pedindo a permissão de uso daquela área, está liberado. Aí o segredo é o seguinte, quando faz a permissão de uso da área, você tem que ter um contrato com prazo acima de 20 anos. Então, se o juiz não quiser dar acima de 20 anos, pode ser de 15 anos, por igual pedido, pode repetir. Dá 30 no final. Já fecha com 15 anos. 15 anos, processo, mínimo de 15 anos. Tá? Por que motivo? Se faz esse uso, o que acontece? O governo pode pôr dinheiro para reforma, um monte de coisa nessas áreas. Se for menos que esse período, não dá. Entendeu? Então, muitas vezes a pessoa pede dinheiro para a reforma do prédio, um monte de coisa, não consegue porque o prazo de que vocês estão lá dentro não dá.
Porque o prazo de amortização de um investimento imobiliário, de uma construção, a vida útil é 25 anos. Então, a depreciação dele é calculada sobre 20 anos. Então, por isso que o contrato tem que ter acima de 20 anos. 15 mais 15, ou tem que ter acima de 20 anos. Entendeu bem? Então, por isso que tem esse detalhe. Então, tem uma série de situações que estão disponíveis no processo. Quem tem associação em dia, por exemplo, pode pedir para a Polícia Federal ou Receita Federal no processo material apreendidos, que eles podem doar para vocês. Entendeu bem? Pode vender e transformar em dinheiro. Tá? Então, existe uma série de artifícios que a legislação deixou, aí vocês têm que adequar sua documentação para atender isso. Não adianta nada falar, eu tenho uma associação aqui, então eu quero dinheiro, eu quero bens que o japonês falou. Não, não vai mandar o japonês para qualquer lugar. Não, se o estatuto não tiver em dia para essa finalidade. Tá bom? Vamos lá. Perguntas, dúvidas? À vontade. Pode falar. Da exposição, né, que o senhor fez, excelente, por sinal, a gente vê o quanto também é necessário que aqueles que nos apoiam também na formação das organizações, dos contadores, dos advogados, tenham esse conhecimento, porque existem muitas legislações que o senhor abordou aí que os próprios contadores e alguns desconhecem, e aí fica difícil para a gente que é gestor, está no dia a dia lá na ponta, que precisa conhecer também, executá-las, né? Só para ter uma ideia, é o seguinte, contabilidade é um grande gargalo, tá? Existe uma norma especial para associações e fundações. Eles não conhecem isso. E nós não temos no mercado um software voltado para isso. Então, de qualquer forma, a hora de fechamento do documento, a gente brinca, tem que fazer na unha, porque não tem outro jeito. Tá? E para cada tipo de atividade da associação, tem forma de lançamento diferente. Então, a norma de contabilidade é NBC T10.19, tá? Ela saiu no ano 2000 e ela é só para associações e fundações. Então, tem que obedecer essa normatização, tá? Se a contabilidade não usar, então não está valendo Não nada. está valendo nada. Se você for pedir certificação, você pode até ganhar a certificação no primeiro momento. Na renovação, se não estiver de acordo com a norma, o cara te devolve o processo, está dizendo assim, lacônico, assim. Não atendeu, 10.19, manda de volta. Tá? Uma outra pergunta, professor. A gente ouve muito, eu já ouvi muito falar, advogados e contadores falando que o Miros que anulou a UCIP. Não. E aí o senhor falou aí da importância de executar por meio da UCIP, viabilizar também, Outra né? coisa é a seguinte, assim, tá? Existe uma série de erros no processo em relação à classificação de entidades, tá? Então, o que é certificação, que muita gente não sabe e começa a aparecer uns termos meio doidos, tá? Por exemplo, assim, começou a surgir um termo chamado Miroski, não tem? Não existe nada disso. Não. Então, o que acontece? O que existe, em primeiro lugar, é OS, Organizações Sociais. Isso aqui é a Lei Federal 9.637 de 98. Depois teve a lei chamada OCIP, que é a Lei Federal 9790 de 99. Depois teve a lei chamada ICT, que é uma lei federal 13.243 de 2016. Só existe isso, não existe mais nada. Tá? Muito cuidado. OS tem a participação no mínimo de 20% até 40% do governo. Então, por exemplo, assim, se você for uma OS do município de São Paulo, isso significa que pela legislação tem alguém do município de São Paulo participando aqui. Então você não pode atuar com esse mesmo CNPJ, por exemplo, em Poá. Isso, ou lá em Suzano, por exemplo, total. Porque aí, no caso, é intervenção do município de São Paulo no município vizinho. É inconstitucional. Se a pessoa tem OS estadual aqui de São Paulo, então isso significa que tem participação do governo estadual. Então ele só pode atuar nos órgãos do governo do estado de São Paulo. Ele não pode ir para o Rio de Janeiro, Minas Gerais para prestar serviço. É inconstitucional também. Tá? E aqui, no caso, aqui, OS, aqui, por ter a participação do governo,
Essas organizações não podem ter a certificação do SEBAS. Então, já tem esse complicante. A OCIP no processo não tem nada disso aqui. Ele é direto no processo. Ela pode receber a renúncia fiscal aqui a renúncia fiscal não pode. Aqui tem tributação cheia aqui. Aqui a tributação tem imunidade tributária. Então tem uma diferença grande sobre isso. Tá? Agora, a OS pode ser o CIP, a OS não pode ser o CIP. Tá? Okay? Não, o OS não pode ser o CIP. O CIP pode virar OS. Pode virar ou pode fazer o trabalho da OS? Não, pode transformar. Se for necessário transformar, pode fazer. Então, essas são as legislações que a pessoa não conhece direito como funciona isso. Tá? A utilidade pública federal caiu fora. Nessa legislação aqui, foi dado o prazo de mais 5 anos. A partir disso, acabou a utilidade pública federal. Os estados e municípios que não fizeram as suas legislações adequadas ainda exigem, mas uma exigência ilegal. Os municípios têm, muitas vezes, pede utilidade pública municipal. O governo tirou fora, o que está inventando isso? Que muitas vezes o município não atualizou a lei dela. E aí precisa fazer uma articulação com eles. Né? Tá? Professor, eu já ouvi casos aí que o pessoal pediu a isenção de ISS da prefeitura. E aí eles falaram que você tinha que ter comprovar, né, a parte municipal. O que tem que fazer é o seguinte, muitas vezes o pedido de isenção do ISS ou IPTU, muitas vezes a pessoa faz pedido errado. Né? Porque na hora de fazer o pedido, se você não fundamentar em legislações no processo, aí um babaca qualquer não quer dar isenção, ele inventa qualquer coisa ou fazem leis municipais inconstitucional e acaba criando problema. Então, o pedido tem que ser embasado na própria Constituição Federal, que prevê a questão de imunidade e isenção tributária no seu artigo 150, assim como tem que atender o artigo 9º e 14 do Código Tributário Municipal. Então, no pedido, a gente já coloca o texto disso e a gente tem o costume de copiar o pedaço da lei em cor diferente para poder mostrar, olha, então eu pego a Constituição Federal, Código Tributário Nacional, eu pego a lei orgânica do município, quando é municipal, então o próprio município, todos os municípios têm a lei orgânica, regulamenta, e também tem o Código Tributário do município também. Então, com isso, eu anexo esses documentos, a gente solicita de tal maneira que seja imunizante em função daquela documentação. Se por acaso o cara quer contestar, ele tem que arrumar uma justificativa legal no processo. Se ele fala que precisa de certificação, tá bom, onde está previsto isso na sua lei municipal? Se na sua lei municipal preveu isso, foi escrito isso, e está baseado nisso, eu derrubo a lei. Entendeu, né? Por quê? Se o Código Tributário Nacional deixou bem claro as condições da imunidade tributária, o município não tem autonomia de mudar aquela legislação. Entendeu, né? Então já aconteceu vários municípios que não quer informar, né? Não quer dar imunidade, porque está perdendo a receita, então ele faz isso. Só que se está fundamentado, tem que respeitar. Tá vendo? Eu tive um caso só até hoje, que olha que nós trabalhamos em várias unidades, principalmente para fazer recuperação de hospitais. A gente estava no interior do Paraná, num município, onde o secretário da Fazenda daquele município negou a imunidade do hospital. Então, eu falei, o pessoal ficou todo apavorado, não, marca uma audiência com o prefeito, com o secretário da Fazenda, o procurador do município, para sentar para discutir isso. Aí quando nós sentamos, aí o cara falou, não, porque não pode, não sei o quê. Aí tinha na mesa deles tinha um computador, eu falei assim, ó, vamos dar uma olhadinha aqui, eu fiz ele abrir o Código Tributário do município dele. Aí quando ele está vendo, aqui está escrito aqui, a mesma coisa está escrito na Código Tributário Nacional, vocês repetiram o mesmo texto aqui. Aí o secretário de Fazenda falou, não, isso aqui não vale não, isso aqui não está valendo. Eu falei, espera aí, olha o cabeçalho aqui, ó. O município chama Toledo aqui, ó. Nós não estamos no gabinete do prefeito, do Prefeitura Municipal de Toledo, não é aqui não? Essa lei não vale então? Você está me falando que não vale?
Aí eu falei, olha, se você falar que isso não vale, eu tenho dois caminhos. Ou vou caçar seu OAB, ou vou caçar o mandato do prefeito. Você pode escolher entre vocês aí. Aí, quando se sentiu uma situação feia, aí ele falou assim, não, sabe o que é, prefeito? Se eu der imunidade para ele, né, ele é o maior arrecadador do município. Nós vamos ter que mandar embora funcionário, não sei o que, tal, e começou a justificar. Ah, então, peraí. Então não é questão que ele não tem direito, ele tem direito. Você está com dificuldade por causa disso? Então vamos fazer o seguinte, eu vou te ajudar para melhorar a arrecadação. E conforme a arrecadação for melhorando, você tira a imunidade do cara. Pode ser? O cara topou, tá bom. Em 3 meses de trabalho de estruturação do município, tripliquei a arrecadação do município. Falei, prefeito, agora você manda embora esse filho da mãe do seu funcionário aqui, que é incompetente. Pô, aí quando fez a mudança do projeto, eu falei, mano, não sabia que estava tendo isso. Falei, pô, você contrata gente incompetente e quer justificar o outro, entendeu? Aí o prefeito, não, está concedido e acabou. Né? Então, esse tipo de situação acontece. Então, a maneira como faz o pedido, muitas vezes, é errado, tá? Não adianta só porque mandou fazer requerimento, conta a historinha de carochinha, não sei o quê, e pede imunidade. Não, tem que justificar por quê, tá vendo? Aí não tem argumento. Tá? Aí o argumento é legal. Se eles fizerem uma resolução contrária à lei, pode caçar. Tá vendo? A gente já tem feito isso em vários lugares no Brasil, tá? Então a gente não tem medo disso, não. Tá? Vamos lá, mano. Vamos falar? Tudo bem, seu Takashi? Tudo bem, pode falar. Prefiro nem falar. Seu Takashi, eu sou a Mary, né? A gente se conhece já. O senhor comentou na questão de como você ou se expressar ou escrever para pedir, por exemplo, a questão de declaração. Para quem no Ministério Público, para quem realmente se direciona, né? Porque é um caso são declarações que um cacique não sabia que tinha que ser feito, né? Então a pessoa só abriu a instituição e foi embora, então aí tá nesse pé, né? Então gostaria muito até então, depois também conversar com o senhor. Quando a pessoa não está mais no lugar, o que a lei exige? Que você faça 3 publicações, né, no espaço de no mínimo de 10 dias, um edital sobre isso, não tendo a presença do pessoal, com qualquer número pode resolver. Então tem que ter 3 publicações, essa é a exigência legal. Tá? Tá, e assim, mas teria como, se ele tiver já um contato, inclusive eu também tenho com um procurador, de como repassar para ele ou pedir? Não pode. Não. Se o estatuto prevê que há a possibilidade de fazer a procuração, sim, mas normalmente nenhum estatuto tem isso. Sim. Tá? Então, porque no cargo eletivo, ele é eleito por um grupo de pessoas, não é isso? Então, só o grupo de pessoas pode destituir. Uhum. Então, agora, se você convoca uma assembleia, a legislação é bem clara, a decisão da assembleia é soberana, entendeu? Então, faz por 3 vezes, a pessoa não deu manifestação nenhuma, perdeu o cargo, tchau e benção. Não, eu não sei se eu entendi direito ou se eu me expressei direito. Na verdade, seriam declarações da própria instituição, que, por exemplo, que não tem movimentação. Cara, isso então, ele deixou. Para que isso? Então, eu não sei, é que assim, a pessoa saiu e agora com certeza vai gerar débito nas não declarações, na isenção de declaração. Sim, aí o grupo que assumir tem que fazer. Isso na própria formulário da Receita dá para saber se houve não a declaração pessoal, aí você preenche a documentação, então você paga a atualização dela ou considera inativa naquele período e vida nova agora. Entendeu? É meio confuso para mim, mas depois ainda conversa. O sistema eletrônico dá para fazer. Tá. Diretamente na página da Receita. Tá? Obrigado. Dá para fazer isso aí. Tá? Nós fizemos uma solicitação do 2% no banco, e o banco se recusou a fazer então, essa... o que você pediu para ele? Como foi, Dani? A gente pediu
A gente pediu a liberação. E 2% do 3.109 e o banco Fundamentamos. Então, mas o que vocês apresentaram para eles? Colocamos o texto da lei. Em troca nós colocamos que os funcionários da associação iriam abrir contas lá também. Então, mas esse tipo de solicitação não é assim. Porque é o seguinte, em primeiro lugar, o gerente local tem uma limitação. Tá? Ele tem que consultar sempre o regional para ter autorização. É o primeiro lugar. Então, antes de solicitar, o que tem que fazer é o seguinte: o que você vai fazer isso? Como que você vai fazer esse processo? Você apresentou um projeto de como vai funcionar essa linha de crédito? Você tem um economista responsável, fez o formulário, fez tudo? Não, aí não vai te dar nada. Agora você fala assim, eu vou abrir uma conta com a seguinte característica: a pessoa poder ter direito a esse crédito, o que a legislação me fala? Então, eu vou exigir disso. Eu vou emprestar com tal valor, conforme a lei recomenda. Sua taxa de administração é X. Tal. Quem vai fazer a fiscalização? O cedente do dinheiro pode fiscalizar. Entendeu, né? E aí posso fazer com que uma parte seja para recuperar o crédito da própria conta corrente, do próprio banco que tem um banco correntista, e pode fazer com que uma parte seja indicação sua. Então, se você não fizer uma negociação e não montar um plano de ação, ninguém vai pôr a mão. Precisa do economista. Precisa estar lá. Tem que ter o contador e quem vai auditar esse negócio. Se não tiver o responsável técnico do processo, ele não pode colocar dinheiro para você e quem vai prestar conta. Então, tem que fazer um razoado de memorial de passo a passo como você vai fazer, certo? Então, o que nós colocamos normalmente no estatuto? Quando você patrocinar alguma atividade, né, o patrocinador pode indicar um membro dele para ser o conselho fiscal lá, entendeu? Aí você fala assim, você acertou, você indica um funcionário seu para ser o conselho fiscal. Não? Então tem que escrever isso num texto de projeto e apresentar para eles. Tá? Normalmente essa decisão não dá para resolver na agência local. Ele vai te encaminhar para a diretoria, alguma coisa, para sentar com a diretoria. Entendeu bem? Porque ele não pode fazer uma coisa só para uma região, só porque é de você. Entendeu bem? Então, isso vai poder atender outros municípios, outras regiões. Tá, a sua capacidade vai ser, eu posso atender, sei lá, 5, 10 filiais no processo de banco, entendeu bem? Mais do que isso eu não consigo atender. Então, se ele quiser que ele banque isso, entendeu bem? Tá? Ele não pode fazer uma coisa só para um banco. Exatamente, pô. Aí os outros vão ficar com inveja. Exatamente. Não só inveja, cria um embaraço dentro da diretoria. Não, né? Se ligar para a central reclamando, o prejudicado vai ser. Exatamente. Então vamos fazer dessa forma. Então, tem que haver uma negociação. Quando vocês fazem isso, a primeira coisa é a seguinte: você escolheu o banco para isso, faça um documento que a gente chama de memorial. O que você vai colocar? O que você quer fazer no processo e vai poder descrever também outras atividades que você não precisa fazer, mas através da sua organização posso fazer com que haja, vamos assim, como é que eu vou fazer uma recuperação de recebíveis? Entendeu? Então, quando eu explico para ele que o recebível vai ser feito, que eu posso utilizar através da renúncia fiscal fazer isso, entendi, gostei. Abertura de contas, não, a de conta que ele menos está aí. Isso importa. O problema dele é o seguinte, ele é banco. Money, vai devolver esse banco, como que é o negócio? Então ele quer saber disso. Tá, né? vamos fazer desse jeito. Não adianta falar assim, eu tenho tantos correntistas, eu vou colocar, isso aí eu dou um jeito, né? Eu quero saber quanto que isso gera. Para ele, tá. Porque dentro do banco tem carreiras, né? O cara que apresentar uma boa proposta no processo, ele sobe de carreira. Entendeu bem? Então, tem que falar, você está no tal departamento do banco, não é? Então, é com você ou com o outro. Porque não adianta nada falar com um cara, às vezes, que não é departamento dele, que não vai adiantar nada. Ele vai me ferrar, pô. Então, tem que saber apresentar a proposta e tem que preparar um memorial para isso. Aí, mostra para ele, tem tantas linhas aqui, ó. Meu interesse é esse aqui, tá? O resto que você quiser fazer, eu te ajudo, entendeu bem? Aí o cara fala, gostei dessa. Aí tem que estar a assinatura do economista junto na petição. Exatamente. Quem é o responsável?
Ele que vai colocar os valores. Vai ser benefício do propósito. Sim. Tá. Então, para cada um desses tipos de situação, tem uma maneira de escrever na linguagem da necessidade dele, tá bem? Linguagem corporativa. Exatamente. Senão, ele interpreta que você está usando ele só para você beneficiar. Tá bem? E aí, ele vai para assim, como que eu fico na diretoria? Tá bem? Agora, se é porta-voz de uma solução que serve para ir para outras coisas dele, dá para mim esse negócio. Ele vai lá na diretoria. Já vai levar correndo, né? Exatamente. Né? Então, é jogo de Interesse. infelizmente. Tá? Vamos lá, tem mais alguma coisa? Nada? Bom, só agradecer aí o esforço seu, né, ver o que precisar, a gente está disponível. Se puder marcar isso como um calendário para a gente também, é só reservar. Né? Eu tenho uma agenda anual, estou fechando agora todo ano que vem uma agenda. Né? Em alguns estados, em alguns municípios, nós recomendamos montar a Semana do Terceiro Setor. E aí, por exemplo, lá em Manaus já é do governo estadual. A segunda quinzena do março de cada ano, o estado de Amazonas comemora a Semana do Terceiro Setor. Então, para tudo, vê todas as atividades sobre isso. Né? Então, conforme lugar, o município pode fazer também essas propostas de trabalho. Aqui em São Paulo, como tem a regional, não é isso? A regional também pode fazer esse tipo de instrumentação. Entendeu? Ele chamou para ir na regional para fazer lá. Exatamente. Tá? O que precisar está à disposição, tá bom? Bom, muito obrigado a vocês aí. Tem que abrir e tem que encerrar, né? Gostaria de agradecer ao professor Takashi, que trouxe para a gente, explanou, né, todo o processo aí do terceiro setor. E já encerrando por aqui, né, gostaria de agradecer a presença de cada um da equipe do professor Takashi, tá? E, enfim, obrigado a todos.